Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a leitura do livro do profeta Jeremias, da liturgia diária de hoje, nos lembram dos dias sombrosos que estamos passando. A seca tremenda que se abateu sobre o povo de Deus, como podemos conferir no livro do profeta Jeremias, capítulo 14, versículos de 1 a 9, nos faz lembrar e pensar na seca que atormenta o Nordeste brasileiro. Os sofrimentos do povo, narrado por Jeremias, como podemos conferir no capítulo 14, versículo 17, que diz: Derramem lágrimas meus olhos noite e dia, sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade, a jovem filha do meu povo, um golpe terrível e violento. Esse versículo reflete bem os mais de 5 meses que convivemos com a quarentena em meio à pandemia. A mortandade nos campos, como diz em Jeremias capítulo 14, versículo 18. Se eu sair no campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Esse versículo nos leva às lutas do povo deprimido e oprimido, injustiçado e desarmado, contra uma classe poderosa, dominadora e fortemente armada. Cristão em campos de concentração, morrendo por professar sua fé, igrejas sendo derrubadas, incendiadas e destruídas. Quando Jeremias nos narra no capítulo 14, versículo 18, o seguinte: Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. Percebemos que realmente tudo se repete, ou seja, durante essa crise pandêmica que vivemos, fomos obrigados a fechar nossas lojas, nossas empresas, a não ir trabalhar, enfim, muitos perderam os empregos e estão passando fome, sem contar os que cometeram suicídio. Quando nos deparamos com o restante do versículo 18, nós temos: Até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Lendo esse versículo, lembramos que ficamos sem o bem mais precioso da vida do cristão, que é a missa. Pois é na missa que, através da consagração do sacerdote, recebemos o Cristo Eucarístico. Nós, profetas e sacerdotes, ficamos ociosos. Por que então nos feristes tanto que não há meio para nos curarmos? Pergunta Jeremias. Em casos de calamidade, que atitude toma o povo? Lembrando que no meio do povo estão também profetas e sacerdotes. Há quem fique quase indiferente, pois muitos de nós preferimos ficar entre 4 paredes. Esquecemos os mistérios concedidos por Deus a nós para ser exercidos em prol do povo mediante quaisquer circunstâncias. Há quem se agarre com Deus e quem duvide de sua existência, ou de que Ele nos ame.
caso exista. Outros chegam a se perguntar se Deus não se compraz em nos ver sofrer. Há quem também suplique a Deus, mas não de modo sincero, só por interesse material, conforme podemos conferir no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Há depois os que reconhecem haver pecado e pertencer a uma humanidade pecadora, e entrevêm na prova não castigo, mas purificação. Minhas irmãs e meus irmãos, tudo o que acontece é nossa culpa, pois nós viramos as costas para Deus, assim como fez o povo no tempo de Jeremias. Confira o oráculo de Deus proferido por Jeremias no capítulo 5, versículos de 20 a 25, e você constatará o pecado do povo. O homem que não pratica o direito e que não procura a verdade, homens que juram falso, povo insensato e sem inteligência, tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, não temem ao Senhor, povo de coração indócil e rebelde. E finaliza dizendo: vossos delitos afastaram esta ordem e vossos pecados vos provaram destes bens. Queridos irmãos e irmãs, não é castigo de Deus, pois o Senhor não castiga, mas nos deixa à mercê da tentação do inimigo, assim como fez com Jó. Se ele deixou o inimigo acabar com o que Jó possuía, para prová-lo na fé, Jó, que era o homem justo, imagina com quem vira as costas para Deus o que não acontece. O próprio Jesus diz, abre aspas, se permanecer em mim e eu permanecerei em ti, fecha aspas. Meus irmãos e irmãs, é preciso que isso tudo aconteça a nós, para sabermos identificar o joio que está no meio do povo e o que o joio é capaz, pois o joio oprime e suga o bom grão. O Filho do Homem já está semeando a boa semente. Conforme diz em Mateus capítulo 13, versículo 38, os joios são os que pertencem ao maligno. Já estamos no fim dos tempos e a colheita está acontecendo. Conseguem perceber? Os anjos estão ceifando. Aproveitemos que Deus é paciente. Se fosse intolerante, que seria de nós? Ainda dá tempo de nos reconciliarmos com Deus. Façamos as nossas preces. Irmãos e irmãs, chamados a participar de uma vocação celeste, bendigamos a Jesus Cristo, pontífice da nossa fé, e aclamemos: Senhor, nosso Deus e Salvador. Rei Todo-Poderoso, que pelo batismo nos conferiste o sacerdócio régio, fazei da nossa vida um contínuo sacrifício de louvor. Senhor, nosso Deus e Salvador. Ajudai-nos, Senhor, a guardar os vossos mandamentos, para que, pela força do Espírito Santo, permaneçamos em vós e vós permaneçais em nós. Senhor, nosso Deus e Salvador. Dai-nos a vossa sabedoria eterna, para que ela sempre nos acompanhe e dirija os nossos trabalhos. Senhor, nosso Deus e Salvador. Não permitais que neste dia sejamos motivo de tristeza para ninguém, mas causa de alegria para todos que convivem conosco. Senhor, nosso Deus e Salvador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Querido irmão, querida irmã, você que ainda não se inscreveu no canal Breve Reflexões, Combatendo o Bom Combate, se inscreva agora, dê o seu like, ative o sininho para que você possa estar recebendo novas notificações. E o mais importante, compartilhe em suas redes sociais com quem você mais ama, para que essa mensagem possa chegar nos corações dos mais distantes de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Glorificai a Deus com o testemunho de vossas vidas.